Então, eu vou apresentar a nossa próxima aula, que tem o tema Papel e Responsabilidades na Gestão de Contratos e Convênios. Nosso docente é o Dr. Antônio Cecílio Moreira Pires, que é advogado, consultor jurídico em São Paulo, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo ativo, chefe do Núcleo Temático de Direito Público e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Administrativo e Administração Pública da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, no decorrer da sua carreira, exerceu diversos cargos públicos na administração pública do município de São Paulo, em Sociedade de Economia Mista, Estadual, Administração Pública e Federal. Uau! Uau, doutor. Bom, deixa eu destacar o seu... Estou aqui. Vou destacar aqui, só um minutinho. Pronto, é com você. Bom, preliminarmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, gostaria de agradecer à Secretaria de Saúde, à Escola de Saúde Pública, ao Mackenzie, que me indicou para dar essa aula, ao doutor Carlos Eduardo, enfim, agradeço a todos e é uma grande honra estar aqui. Falo que é uma grande honra porque, conforme a doutora Thais falou, eu exerci diversos cargos dentro da administração pública, me exonerei no ano de 1998 e desde 98 estou advogando tão somente no campo do direito administrativo, que é a minha especialidade e que eu trabalho já há 39 anos na área, bem antes de me formar. Não é? Então, falar para a administração pública, para mim, é sempre uma grande honra e fico muito contente quando eu vejo a administração pública ofertando capacitação, cursos para os seus servidores. E antes de começar a mergulhar aí na nova lei, na Lei 14.133 de 21, eu gostaria de fazer aí algumas considerações preliminares de modo a colocar o tema de hoje no contexto da nova legislação. E, para isso, eu vou falar um pouquinho aí da minha experiência. Eu trabalho na área, e notadamente com licitações e contratos, apesar de não ter 80 anos, eu trabalho desde a época do antigo Decreto-Lei 200 de 1967, posteriormente, o Decreto-Lei 2.300 de 86, Lei 866 de 93 e agora a Lei 14.133 de 21. E eu posso falar que a licitação, ao menos quando eu comecei a trabalhar na área, isso há mais de 30 anos, ela era feita de maneira praticamente caseira. Não é? Eu me lembro que alguns órgãos que eu cheguei a trabalhar, uma pessoa estava lá naquela época datilografando o edital, passava uma outra pessoa e falava assim, fulano, coloca tal coisa aí no edital que me disseram que é bom. E imediatamente aquilo era colocado e depois de muitos anos ninguém sabia o porquê daquilo que foi colocado no edital. E a legislação ela foi evoluindo. E conforme ela foi evoluindo, ela foi exigindo cada vez mais dos agentes públicos, daqueles que estão à frente da licitação e dos contratos administrativos, e também da iniciativa privada. E hoje, a nova lei, a Lei 14.133 de 21, eu digo que ela é uma legislação de primeiro mundo, só que é uma legislação de primeiro mundo com uma péssima técnica legislativa. Por quê? Porque ela é uma lei truncada, ela é uma lei de difícil interpretação, e era exatamente diferente daquilo que todo mundo imaginava que seria a nova lei. Imaginava-se que a nova lei seria uma lei mais simples, mais fácil de ser aplicada, e, de verdade, não é isso. Muito pelo contrário. É uma legislação extremamente difícil. Estou estudando essa legislação há pelo menos 3 ou 4 anos
antes dela ser promulgada, né? Porque eu queria, na época, escrever um livro sobre licitações, como de fato escrevi, Comentários à Lei de Licitações, que é este livro aqui, que eu já combinei com a doutora Thais, que eu vou encaminhar para vocês. Né? Bem, feita essa consideração, vamos começar a falar aqui do nosso tema. Então, para a gente começar a falar do nosso tema, vou fazer aí algumas considerações também, né, para a gente poder colocar a adequada moldura jurídica. Doutora, se a senhora puder passar para os assistentes, né, o meu PowerPoint, gostaria de agradecer. Pode ir para o terceiro PowerPoint. Muito bem. Né? Então, veja só, a nova lei de licitações, ela é cheia de princípios, né? Os princípios não estão só previstos lá no artigo 5º da lei, né? Em diversos momentos a legislação fala de princípios, né? E a gente costuma falar que o artigo 5º traz os princípios da licitação, né? Os princípios aplicáveis à licitação. Tanto é que eu coloquei aqui no meu PowerPoint, porque todo mundo fala isso. Mas, de verdade, esta observação não é a correta. Não é? O artigo 5º, ele trata dos princípios da lei de licitações. E, portanto, o princípio, né, todos aqueles princípios aí do artigo 5º, eles não se aplicam só à licitação, eles aplicam à licitação e ao contrato administrativo, né? Portanto, eles abarcam toda a legislação, desde a instauração do procedimento licitatório até a entrega do objeto da licitação com o seu recebimento definitivo. E os princípios, né, independentemente aí dos conceitos que eu venha a colocar, que eu coloquei aqui no PowerPoint, nós temos que lembrar que o princípio, gente, ele também é uma norma. Né? O princípio, ele não é vazio de conteúdo, muito pelo contrário. Né? Cada um dos princípios previstos na lei, eles são normas jurídicas e eles devem ser observados. Diga-se de passagem que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello sempre falou o seguinte, que quebrar um princípio é muito mais grave do que quebrar uma regra explícita da lei. Porque quando você quebra o princípio, você está quebrando o próprio sistema jurídico. Né? Então, os princípios do artigo 5º, eles são aplicáveis, não só à licitação, como ao contrato administrativo, e nós vamos destacar aí pelo menos 2 princípios que são sine qua non, né? São imprescindíveis à boa execução do contrato administrativo. Doutora Thais, por gentileza, pode passar para a outra... Isso, para o outro slide. Né? Então, aqui, né, vocês estão vendo todos os princípios aplicáveis à licitação e contrato. Licitação, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, né? Enfim, uma série de princípios. Claro que todos esses princípios vão se aplicar ao contrato administrativo naquilo que couber, né? Mas eu vou destacar aqui 2 princípios, né, que são de fundamental importância para a gente entender o contrato administrativo, que é o princípio do planejamento e que é o princípio da eficiência. Né? Então, vejam só o seguinte, conforme eu falei para vocês, a licitação, o contrato administrativo sofreu aí profundas alterações. E mais ainda, que eu gostaria de contextualizar, quando o princípio da eficiência foi explicitado na Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 19 de 98, nós podemos falar com toda certeza que o princípio da eficiência ele é um marco. Por que ele é um marco?
Porque com a inserção do princípio da eficiência, ou melhor, com a explicitação do princípio da eficiência, encerrou-se aquilo que a gente chamava de administração pública burocrática, onde a forma se sobrepunha ao próprio conteúdo. Com a inserção do princípio da eficiência, nós adentramos àquilo que se chama administração pública gerencial, onde a substância, o conteúdo, acaba se sobrepondo sobre a forma. Não é? Este é um dos conteúdos jurídicos do princípio da eficiência. E, gente, administração pública gerencial, né? Qual que é o grande princípio da administração pública gerencial? É o princípio do planejamento. Não é? E esse princípio do planejamento, naquilo que diz respeito ao contrato administrativo, ele deve ser observado a partir do momento que a licitação foi instaurada até o final do contrato administrativo. Né? Mas, gente, o que é princípio do planejamento? Qual que é o significado disso? Né? Nós podemos falar que o princípio do planejamento implica em quê? Em uma programação. Em uma programação para o futuro. Ou seja, enquanto antigamente simplesmente fazia-se um edital sem justificar absolutamente nada, hoje a legislação ela determina a observância de uma série de regras, não é, que antecedem a publicação do edital, mas que devem ser observados não só na instauração, e sim em todo o processo administrativo desta contratação. Né? Então, o princípio aí do planejamento, o que ele vem assegurar à administração pública? Principalmente, né? Ele vem assegurar à administração pública que o contrato seja cumprido, não é? Com a devida eficácia, mitigando riscos, não é? Mitigando gargalos que podem acontecer na execução do contrato administrativo. Portanto, não é? Já no planejamento, já na fase interna da licitação, a administração pública precisa começar a pensar em como será a execução do contrato administrativo. Não é? Ou seja, quais as regras que vão implementar o contrato administrativo, de modo que seu objeto seja efetivamente cumprido. Né? E planejamento passa por tudo, passa pelos gargalos, passa pelos prazos, né? Ou seja, vamos tentar fazer uma contratação eficiente. Por gentileza, a próxima lâmina. E aqui, né, a gente está falando também do princípio da eficiência, né? Que, aliás, o princípio do planejamento ele é um desdobramento do princípio da eficiência. Porque, gente, o que é eficiência? Eficiência, em última análise, ela implica em organização, ela implica em celeridade, ela implica principalmente em qualidade. Não é? E para que a gente tenha tudo isso, é preciso observar o princípio do planejamento, que, conforme falei, vai permear todo o contrato administrativo. Próxima lâmina. Muito bem, todas essas considerações que eu fiz foi para colocar, não é, o contrato administrativo na adequada moldura jurídica. Vamos esquecer as práticas da Lei 866 de 93, porque muitas dessas práticas, elas foram, vamos dizer assim, elas foram executadas, não é,
vamos dizer, de forma até informal. De forma até informal ficou feio, né? Assim, de maneira informal. Hoje, a execução do contrato administrativo está muito bem detalhada. Mas, de qualquer maneira, vamos começar aí a falar do agente de contratação, né? E o agente de contratação, ele é uma pessoa designada pela autoridade competente e a lei determina que a autoridade competente escolha, não é, esse agente de contratação entre os servidores efetivos, não é, no caso da administração pública direta, ou entre os empregados públicos, no caso das sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, veja só, quando a gente fala de designação, não é, do agente de contratação pela autoridade competente, antes disso, o que essa autoridade competente deve fazer? Né? Ela deve montar um sistema de governança específico para o acompanhamento das licitações e do contrato administrativo. Então, a exemplo, lá na fase preparatória, né, quando a gente começar a elaborar os documentos que a nova legislação exige, nós temos que pensar em quem vai julgar a licitação. Então, se for um bem e serviço comum que pode aí ser contratado por pregão, como tradicionalmente aconteceu na legislação anterior, né? É perfeitamente possível colocar este agente público, né, este agente de contratação, para gerenciar o processo licitatório. Se, eventualmente, nós tivermos uma licitação para a contratação de bens e serviços especiais, não tenha dúvida, né? Daí é caso de colocar mesmo a comissão de contratação. Mas isso, gente, já tem que estar definido nesse sistema de governança. E seja agente de contratação, seja o agente, desculpe, a comissão de contratação, seja o agente de contratação, não importa. Ao final das contas, a responsabilidade é a mesma, não é? Ou seja, este agente público, esta comissão de contratação, ele tem que assegurar que todas as etapas do processo licitatório e do contrato administrativo, né, para a celebração do contrato administrativo, sejam efetivamente cumpridos, né? E é claro que o agente de contratação ou a comissão de contratação, eles vão responder, né? Eles vão responder solidariamente por suas decisões. Para, eventualmente, não ter uma responsabilidade solidária, aquele que não concordar com a decisão que está sendo proferida pode e deve fazer um voto separado, né? E isso deve constar expressamente da ata de julgamento. Mas agora, por que eu estou falando tudo isso de princípio? Por que eu estou falando da questão do agente de contratação, da comissão de contratação? Por um único motivo. Tudo isso que eu estou falando tem sérios reflexos no contrato administrativo. Por quê? Então, vamos observar o seguinte. A nova lei de licitações, ela traz, né, aquele princípio das funções, ou seja, cada servidor deve estar alocado dentro das suas competências e dentro da sua função, né? Não podendo mais um único servidor público fazer, edital, publicar, julgar e ainda
fiscalizar o contrato administrativo, né? Isso não mais pode acontecer, por conta aí desse princípio que eu acabei de falar. E veja só o seguinte, então, na fase interna da licitação, eu já tenho que determinar quem será a comissão ou quem será o agente de contratação. Tenho que determinar quem será o fiscal do contrato, quem será o gestor do contrato. Isto é planejamento. Não é porque o contrato administrativo vai ser celebrado lá na frente, daqui 1, 2 ou 3 meses. Não, a previsão já começa lá na licitação. E, claro, gente, a escolha do agente de contratação, a escolha da comissão de contratação, a escolha do fiscal, a escolha daquele que vai gerenciar, do gestor do contrato administrativo, ela deve acontecer de acordo, não é, com o próprio objeto do contrato. Então, é claro, né, que em uma obra pública, você tem que ter como, na frente lá da contratação, minimamente alguém que entenda de obra, ou seja, engenheiro ou arquiteto. Não é? Aliás, o decreto regulamentador de vocês, o decreto 68.220 de 2023, né, ele determina lá, no caso de obra pública, que o fiscal do contrato deva ser um engenheiro ou arquiteto. Não vamos colocar um contador para fazer essa fiscalização. Portanto, a montagem, não é, da comissão de contratação e da futura fiscalização, ela tem que estar em consonância com a formação do agente público. Não é? Se nós vamos executar um serviço de limpeza ou um serviço de vigilância, por exemplo, talvez esse agente público não precise ter uma formação especial, mas minimamente ele tem que ter uma formação determinada, não é, pela escola de vocês. Ou seja, ele tem que saber aquilo que ele está fiscalizando. Eu, na condição de advogado, eu não tenho condição de fiscalizar nenhum contrato, salvo aqueles que dizem respeito a uma eventual assessoria jurídica. Então, é primordial, é condição sine qua non que a definição de agentes de contratação e futuro fiscal ocorram sempre em consonância com o objeto da contratação. Por gentileza, a próxima lâmina. Aqui, não é? Nós estamos falando especificamente da comissão de contratação. Né? O que eu acabei fazendo no final das contas? Falando lá do agente de contratação, acabei falando aí da comissão de contratação, porque, na realidade, são coisas bastante similares, em que pese que a comissão de contratação, para aquelas licitações de bens e serviços especiais, e, no caso de bens e serviços comuns, não é? O agente de contratação propriamente dito. O que é muito importante lembrar, não é que tanto a comissão de contratação como o próprio fiscal e gestor do contrato administrativo, né, ele pode se apoiar em empresas contratadas especificamente para este fim. Vamos supor, por exemplo, que a administração pública vai instaurar uma licitação de diálogo competitivo, né? Que é uma modalidade de licitação nova, cópia lá do direito português, né? Em Portugal nós temos o diálogo concorrencial, aqui a gente tem nosso diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação extremamente complexa de se fazer. Nada obsta, não é, que essa comissão especial de contratação,
que vá fazer uma licitação na modalidade de diálogo competitivo, ela tenha contratada uma empresa especializada para assessorá-la. E isso também pode ser feito, né, na própria fiscalização do contrato administrativo. Perfeitamente possível que o fiscal, em razão da complexidade do objeto do contrato administrativo, ele possa se valer de uma assessoria externa, né? Não só da assessoria interna do órgão público, da assessoria jurídica, da assessoria técnica. Ele pode ter uma assessoria específica para ajudar, tanto no decorrer da licitação, como no decorrer do contrato administrativo. Próxima, como é que se diz? Próxima lâmina. Bem, gente, agora a gente vai entrar efetivamente naqueles dispositivos que trazem a fiscalização, né? Então, o que eu fiz? Eu fui colocando cada um dos dispositivos que são relevantes para a gente falar de fiscalização, né, do fiscal e do gestor do contrato. Então, veja só que lá no artigo 18, inciso 10, que diz respeito à fase preparatória da licitação, que, conforme eu disse, é caracterizada pelo princípio do planejamento, dentre outras coisas que ela tem que prever, né, que essa fase interna tem que verificar, ela também tem que falar e que já pensar nas normas relativas à gestão do contrato administrativo, né? Ou seja, tudo aquilo que eu estou fazendo na fase interna da licitação, mas pode ter reflexos na execução do contrato administrativo, então eu tenho que já pensar na fase, não é, contratual. E a lei é clara, né? Muito clara. Quando se pensa em contrato administrativo, execução de contrato administrativo, licitação, a lei é clara. A administração pública tem que capacitar os seus servidores, não é? Ela tem que ter uma capacitação, vamos dizer assim, específica, que nem vocês estão fazendo, não é? Para a fiscalização e a gestão contratual, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. A exemplo, né? Vamos imaginar que a administração pública esteja fazendo uma licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia de um próprio público, de um prédio público. Só que essa área ela está sendo desapropriada, né? A desapropriação ainda não chegou ao seu final. Então, nós precisamos começar a compatibilizar, né, o processo de desapropriação com o processo licitatório. Na lei antiga, né, não se pensava nesse tipo de coisa. Eu me lembro que, quando eu estava lá em Brasília, quando eu estava trabalhando lá no Ministério dos Transportes, muitas vezes dava-se a ordem de serviço para o particular, né, para ele começar a executar a obra, né, para ele montar lá o canteiro de obra. O fulano ia lá para começar a coisa e a desapropriação não havia terminado, havia gente ainda naquela propriedade impedindo que a coisa efetivamente acontecesse. O objetivo dessa lei é fazer previsões, é prever o futuro. Cada um de vocês, não é, que tem a sua específica formação, não é? Cada um de vocês, dentro das suas competências, não é, deverão ser capacitados para esta gestão contratual, tá ok? Prevendo o futuro.
A gestão contratual, ela tem que ser prevista. E ela tem que ser prevista quando? Lá na fase interna, porque ela é um dos documentos que vão integrar o edital de licitação. Quando a gente fizer lá o termo de referência, toda a execução de contrato, a forma de execução do contrato deve estar lá. E daí vocês podem me perguntar, Cecílio, o que eu vou escrever na forma de execução do contrato? E eu vou responder para vocês o seguinte, né? Vou dar aquela resposta, a famosa resposta vaselina e sabonete que todos os advogados dão. Depende. E realmente depende. Depende do quê? Do objeto da contratação. Cada objeto da contratação, ele terá um modo específico de execução. E é esse modo específico que cada um, dentro da sua formação, vai conhecer. E isso deverá ser devidamente montado, devidamente descrito, com todas as informações necessárias para o futuro contratado. Outra lâmina, por gentileza. Então, aqui, como sempre, eu acabo aí me adiantando, né? Conforme eu falei para vocês, a forma de execução do objeto, ela tem que já estar prevista na fase interna da licitação. E isso é determinado, né, pelo artigo 6º, inciso 13, alíneas E e F. Vocês vão vislumbrar a regra, né, da execução do objeto e do modelo de gestão. E vocês vão falar para mim o seguinte, mas a lei não me traz maiores subsídios. O decreto regulamentador do Estado de São Paulo, ele não traz maiores subsídios. E nem pode trazer, porque vai depender de cada objeto contratual. Fiscalizar um contrato de limpeza completamente diferente de fiscalizar um contrato para fins de segurança, né? Segurança armada, segurança desarmada, não importa, né? Cada objeto vai ter uma execução distinta e, portanto, a lei, por conta disso, ela só dá umas rápidas pinceladas naquilo que diz respeito à execução e modelo de gestão. Por quê? Porque isso fica por conta da discricionariedade da administração. São vocês que vão estabelecer todas essas regras. São vocês que vão pensar em todas essas regras. A lei anterior não exigia isso e muitas vezes a administração fazia a coisa de forma completamente padronizada, né? Não que isso hoje, né, esta padronização não possa acontecer, claro que pode acontecer. Se você definiu uma primeira vez como vai ser a execução do serviço de limpeza, não é? Uma segunda vez que você for fazer, a coisa já vai estar mais ou menos padronizada. O que você vai fazer? Não é? Você vai simplesmente melhorar, não é, a forma de execução, não é, o modelo de gestão do contrato, se você entender que houve um ou outro gargalo. Perfeito? Por gentileza, a próxima lâmina, né? E aqui, gente, nós estamos falando, né, do sistema de governança, que eu já comecei a falar, né? Falei do sistema de governança a partir do momento que eu comecei a dar esta aula para a qual eu fui convidado. E, gente, o artigo 11, parágrafo único, ele é claro, né? O agente público competente, né? Portanto, a autoridade superior, ela deve estabelecer este regime de governança, né? De forma a implementar o contrato administrativo, principalmente naquilo que diz respeito à gestão de riscos,
e controles internos, né? Monitorando o processo licitatório e os consequentes contratos administrativos, de modo que, né, tudo isso ocorra dentro de um ambiente confiável, existindo, né, um planejamento estratégico. Portanto, gente, artigo 11, está lá no começo da lei, ele está falando mais de licitação, mas vejam, o contrato administrativo também está albergado no artigo 11 da nova lei de licitações. Portanto, como que é esse sistema de governança, né? Então, a questão é a seguinte: vamos ter uma sessão de licitação e contrato? Vamos ter uma divisão de licitação e contrato? Esta divisão de licitação, responsável aí pelo processo licitatório, ela só vai fazer licitação ou ela também vai acompanhar a execução do contrato? E se ela acompanhar a execução do contrato, primeiro, ela tem condições de fazer isso ou ela vai fazer isso com o apoio da área interessada? Tudo isso deve ser pensado nesse sistema de governança, de modo que inexistam gargalos, porque o processo licitatório, a execução do contrato, ela tem que ser executada dentro de um tempo razoável. E para isso acontecer, dentro desse tempo razoável, é preciso o quê? É preciso planejar. E para planejar, nós temos que ter esse sistema de governança. Bato muito no sistema de governança em todos os cursos, em todas as palestras que eu estou dando. Porque, gente, se o administrador público não estabelecer esse sistema de governança, significa que ele não está controlando a licitação e nem o contrato administrativo. Significa que o administrador está se omitindo, e a omissão traz responsabilidades para o servidor público, né? Responsabilidade subjetiva, ou seja, vai ter que comprovar dolo, vai ter que comprovar culpa, mas de uma maneira ou de outra. Isso traz responsabilidades para o administrador. O sistema de governança ele tem que ser implementado da forma mais detalhada possível, né? Ou, se não for possível esse detalhamento, vamos fazer aquilo que é possível e aquilo que for impossível, por conta da própria estrutura do órgão público, vamos justificar. Então, é exemplo, né? A lei de licitações, ela exige, né? E o decreto de vocês também, exige que a comissão de contratação seja formada por agentes públicos, desculpe, me faltou a palavra, por agentes públicos estáveis, né? Por agentes públicos efetivos, por empregados públicos que foram contratados mediante concurso. E se, de repente, nós não tivermos a quantidade necessária de agentes públicos efetivos? O direito, gente, ele não pode exigir o impossível, tá? Se a estrutura do órgão não tiver condições de ofertar agentes públicos efetivos, vamos fazer o quê? Não vamos fazer? Não, vamos justificar. Ou seja, todas as vezes que a gente se afastar um pouco da lei, nós temos que apresentar as nossas justificativas. Até porque o princípio da motivação, eu brinco, que ele foi entronizado. O princípio da motivação, se ele fosse uma pessoa, ele estaria lá sentado no trono, ele seria o rei. Por quê? Porque hoje, por força da nova legislação, tudo
tem que ser justificado. Tudo, né? As normas da licitação, as normas da execução do contrato, tudo isso tem que ser efetivamente justificado, inclusive as impossibilidades de atender à lei na sua integralidade. Muito bem. Próxima lâmina. Né? Então, é o seguinte, vamos prever a fiscalização no edital. O edital já tem que trazer regras de fiscalização, independentemente daquele documento que tem que estar lá no termo de referência, que é o modelo de execução do contrato. Então, veja só, né? Então, o edital, por força do artigo 25, parágrafo 4º, ele tem que estabelecer regras relativas à fiscalização e à gestão do contrato. Né? Quando a gente fala em fiscalização e gestão do contrato, então a gente já começa a pensar o seguinte: bom, então eu tenho que ter um fiscal e tenho que ter um gestor de contrato? É esse o entendimento correto? Sim, é esse o entendimento correto. O fiscal é aquele que vai estar à frente da execução do contrato administrativo. É ele que, diuturnamente, conforme for a categoria do objeto do contrato, ele vai ter que fazer essa fiscalização diuturnamente e verificar o quê? Verificar se existe alguns problemas. A exemplo, né? Houve um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato administrativo. Esse fiscal, ele tem que saber disso. O contrato administrativo vai precisar de um aditamento, seja um aditamento quantitativo, seja um aditamento qualitativo. É o fiscal que vai identificar, não é, a necessidade dessas questões. E, claro, ele vai ter que submeter tudo isso ao gestor do contrato. É o gestor do contrato que vai decidir, apoiado na fiscalização, que, conforme eu falei, o fiscal é aquele que está grudado na execução do contrato administrativo. Então, ele vai levar tudo isto para o gestor, né? Para o gestor do contrato, que é quem vai efetivamente decidir a coisa. Claro que, quando o fiscal levar a questão ao gestor, ele tem que levar a solução, né? É aquilo que eu sempre brinco. Você levar para o seu chefe o problema, me parece que você está sendo um péssimo funcionário. Você tem que levar o quê? O problema e a eventual solução que o fiscal já identificou. Portanto, quando ele for, né, submeter a matéria ao gestor do contrato, ele já tem que ter uma opinião formada daquilo que seria o melhor para a execução do contrato administrativo. E, gente, eu sei que tem servidor que não gosta de escrever, que fala o seguinte: eu não gosto de escrever porque quanto mais eu escrevo, mais eu me comprometo. Esse servidor está errado? Não. Quanto mais ele escreve, mais ele se compromete. Agora, se ele escrever a verdade dos fatos, né, isso para ele, futuramente, se eventualmente o Tribunal de Contas encrencar com alguma coisa, aquilo que ele escreveu na sua justificativa é a defesa dele. Portanto, gente, esta interlocução entre fiscal e gestão de contrato administrativo, ela deve ser formal, ela deve ser formalizada, ela deve ser por escrito. Por quê, gente? Pelo seguinte: enquanto direito privado, o direito civil admite as formas contratuais verbais. Por exemplo, entrei num táxi
e falei para o taxista, por gentileza, me leva lá na Avenida Paulista. Ele falou, levo? Acabei de celebrar um contrato. É um contrato verbal protegido pelo direito civil. No direito administrativo, não. Tudo tem que ser por escrito. Por quê? Porque direito administrativo é um direito formal. E, em razão desse direito formal, o poder público é obrigado a atender a essa exigência. Veja só aqui, né, quando eu estou falando do edital, do artigo 25, parágrafo 4º, né, estou falando o seguinte, que deverá ser estabelecido, né, que deverá estabelecer-se que o administrador público formalize ou prorrogue o prazo de vigência do contrato. Para isso, a administração pública deverá verificar regularidade fiscal do contratado, consultar o SEIS e o SENEP, e emitir certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e débitos trabalhistas. Gente, isso é fiscalização de contrato. Isso aqui é uma fiscalização que a gente chama de fiscalização meramente administrativa. Mas vamos tirar o meramente de lado. Isto é fiscalização do contrato. É fiscalização administrativa, que é diferente daquela fiscalização material, né, da própria execução do contrato. E isso, gente, no sistema de governança de vocês precisam estabelecer quem será o responsável por essa fiscalização. Quem vai fazer isso? Será o próprio fiscal do contrato? Ou será uma outra divisão, até por solicitação do fiscal do contrato, que precisa prorrogar, que precisa fazer um aditivo e tem que ter todas essas informações, né? Então, gente, a fiscalização do contrato administrativo, a gente não pode entender fiscalização tão somente como a fiscalização da execução material. A fiscalização administrativa também é fiscalização e, portanto, também deve ser implementada sob pena de responsabilidades. Por favor, outra lâmina. Muito bem, né? Temos aqui o artigo 91, né? E continuando com essa fiscalização administrativa, né? Todos nós sabemos que o contratado, quando ele apresenta, aliás, quando o contratado não, quando o licitante, lá na época da licitação, quando ele apresenta toda aquela documentação de habilitação, não é? Ele também deverá ser solicitado, durante a execução do contrato, apresentar novamente essa documentação. Por quê? Porque a lei é clara. Durante todo o período de execução contratual, ele tem que manter a compatibilidade com todas aquelas condições exigidas por conta da licitação naquilo que diz respeito à habilitação. Portanto, aí vai depender como vocês quiserem regulamentar isso no sistema de governança. Essa fiscalização, ela será feita aleatoriamente? Ou essa fiscalização ela vai acontecer mês a mês para o pagamento do contratado? Tudo isso vocês devem estabelecer. A lei deixou uma discricionariedade para vocês, né? E daí, quero fazer também uma observação. A nova lei, ela traz uma série de condicionantes, né? Temos uma série de condicionantes formais, uma série de documentos novos que anteriormente não exigiam, uma série de obrigações, e tudo isso existe uma certa discricionariedade,
Gente, a partir do momento que existe uma discricionariedade para vocês, e o objetivo da lei é fazer uma contratação eficaz, então vamos aproveitar desta discricionariedade e estabelecer procedimentos mais simples, né? Logicamente que sem ofender a lei, mas procedimentos mais claros, mais objetivos, né? Principalmente com relação a esses regramentos de governança que implicam na fiscalização e na gestão do contrato administrativo. Próximo. Por gentileza. Perfeito. Então, olha só. Artigo 92, parágrafo 2º. Também temos uma outra fiscalização, ainda fiscalização administrativa, né? Olha só o que está sendo falado por força do artigo 92, parágrafo 2º, né? Veja só, é preciso conhecer as peculiaridades do contrato administrativo, notadamente aquelas peculiaridades características do objeto da contratação. Não só do objeto da contratação, como também, não é, do regime de execução. E eu falei que o planejamento, que esta fiscalização determinada pelo planejamento, determinada aí pelo princípio da eficiência, é uma previsão de futuro, né? Portanto, o seguinte, né? Antes, né, de se dar a ordem de serviço, antes mesmo da assinatura do contrato, a licitação ela já foi homologada, já foi adjudicada, procedimento licitatório encerrado, mas o contrato ainda não foi celebrado. Neste período de tempo, né, neste vácuo entre homologação e adjudicação e assinatura do contrato, é preciso pensar, não é, quais serão as medidas que antecedem a execução deste contrato. A propriedade em que será feita a obra pública, né, ela já está liberada? Existe alguma pendência? O fulano, né, o contratado, já fez o depósito da caução? Tudo isso tem que estar previsto. E quando eu falo previsto, eu estou falando lá atrás, lá na elaboração dos primeiros documentos da licitação. Hoje, nós temos que prever o futuro. Próxima apresentação, próximo slide, por gentileza. Bom, agora nós vamos para aquela execução, né, propriamente dita, aquela execução material, né? E se vocês olharem lá no artigo 104, inciso 3º, vocês vão ver aquilo que a gente denomina de cláusula exorbitante, né? E, gente, esta nomenclatura, né, cláusula exorbitante, é uma maneira muito elegante, né, da gente falar das prerrogativas da administração pública. Então, se você olhar no artigo 104, você vai ver todas as prerrogativas da administração pública com relação à execução do contrato administrativo. Contrato administrativo pode ser alterado, né? Vamos fazer um aditivo quantitativo, um aditivo qualitativo, e hoje a nova lei de licitações traz, né, limite máximo para ambos, né, que é de até 25%. Portanto, gente, vamos pensar nisso. Poderia voltar um pouquinho só como é que se diz? Na lâmina, que ela desapareceu aqui, e só para eu olhar e poder me lembrar daquilo que eu ia falar. Ou então eu pego ela aqui mesmo. Pode deixar. Um momentinho só, por gentileza.
E fiscalização. Pronto, achei aqui o meu roteiro. Agora, ótimo, perfeito. Gente, então, lá no artigo 104, nós temos modificação unilateral do contrato, rescisão do contrato, aplicação de penalidades e fiscalização. Gente, como que deve ser a fiscalização? A fiscalização, gente, ela tem que ser ampla, ela tem que ser irrestrita. Vejam que a fiscalização ela é prerrogativa da administração pública. Portanto, o contratado ele não pode obstaculizar a fiscalização de vocês, porque a fiscalização é prerrogativa da administração pública, é cláusula exorbitante. Além de ser prerrogativa, ela é um dever. Todo contrato, por mais simples que ele seja, ele tem que ter uma fiscalização. Não é? Claro que determinados contratos, a fiscalização será altamente complexa. Não é? Outros, talvez, não sejam tão complexos, né? Mas tem que ter a fiscalização. Não é? Por que tem que ter essa fiscalização? Por conta do artigo 115. O artigo 115, ele é claro, né? O contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e condições avançadas, de acordo com as normas da lei. E cada parte vai responder pela inexecução total ou parcial das suas obrigações. Né? O contratado, se ele não cumprir as obrigações de acordo com o avançado, ele será o quê? Penalizado, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade, né? E aqui, com relação à fiscalização e aplicação dessas penas, eu acho muito importante fazer uma observação. A administração pública, melhor dizendo, o fiscal do contrato, ele está acompanhando a execução do contrato. Percebe que a execução do contrato não está acontecendo de acordo com as cláusulas e condições. Ele já foi lá, conversou com o preposto, falou, disse, mas nada foi alterado. As inadimplências contratuais continuam. A partir deste momento que o fiscal percebe que existem inadimplências contratuais e, apesar de tudo, nada foi refeito ou melhorado, o fiscal, obrigatoriamente, ele tem que sugerir a abertura de um processo sancionatório, porque na omissão, quem será responsabilizado? Será o fiscal da obra, não é? Do serviço e até mesmo da compra. Então, ele tem o dever de sugerir a abertura de um processo sancionatório. Este processo sancionatório, se acolhido, né, ele deverá ser feito com amplo contraditório, com ampla defesa, de modo que o particular possa se defender. Mas vejam só o seguinte: se ao final chegou no final do processo sancionatório e a conclusão foi, olha, existem diversas inadimplências e todas essas inadimplências contratuais ocorreram por culpa do contratado. Se a conclusão for esta, obrigatoriamente, gente, o contratado tem que ser penalizado. Nessa hipótese, não existe discricionariedade para a administração. Concluiu que o contratado não executou o contrato de acordo com o avançado, obrigatoriamente, após regular processo administrativo sancionatório, com observância
do contraditório e da ampla defesa, a administração tem o dever de sancionar. Mas vejam, gente, a administração pública também responde, não é? Ou seja, atraso de pagamento, se ela atrasar o pagamento, se ela atrasar, por exemplo, a liberação do local onde será realizado o serviço, isso também traz responsabilidades para a administração, né? Ela vai ter que pagar com correção monetária, eventualmente a não liberação de determinada coisa pode implicar em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Portanto, gente, tudo isso tem que ser visto a título de fiscalização. Por gentileza, a próxima lâmina. Muito bem. Olha só que interessante. A nova lei de licitações, ela trouxe consigo, né, a exigência de se implementar políticas públicas em razão da licitação e em razão do contrato administrativo. O artigo 116, ele traz aí uma importante exigência que tem que ser fiscalizada, porque o artigo 116 é claro, a administração terá que executar políticas públicas, né? E veja, ela terá que executar políticas públicas em razão do contrato administrativo. Então, ao longo de todo o prazo de vigência contratual, ao longo de toda a execução contratual, o contratado obrigatoriamente terá que cumprir a reserva de cargos para a pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, né? E, gente, é dever. Eu, enquanto fiscal, não tenho bola de cristal para saber se o contratado está ou não implementando a política pública, né? Isso requer fiscalização. Hora ou outra, dá uma fiscalizada, verifica se a política pública está sendo implementada, né? E a lei, ela traz não só a política pública relativa aos deficientes ou os reabilitados da Previdência Social, ela traz também políticas públicas daquelas mulheres que sofreram tentativas de feminicídio, né? Ela traz política pública de colocação dos egressos do sistema penitenciário, não é? Então, precisamos observar isso e precisamos fiscalizar. Tudo tem que ser fiscalizado, tudo tem que ser motivado. E, repito, cada vez que vocês se afastarem da lei, isso aqui eu não consigo fazer por conta disso e daquilo, né? Justifica. Tudo tem que ser justificado. Tudo tem que ser motivado. Outra lâmina, por favor, por gentileza. Com relação ao fiscal propriamente dito, né? Então, se vocês examinarem lá o artigo 117, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que o contrato tem que ter um fiscal. Só um fiscal? Não necessariamente. Conforme falei, tudo depende do objeto do contrato. Um objeto extremamente complexo, né? Por exemplo, uma obra de infraestrutura, né? Com certeza, ela vai precisar de vários fiscais. Então, dependendo do objeto, nós temos que ter um ou mais fiscais. Quando que a gente vai identificar esta necessidade? Lá na fase interna, na fase preparatória, já tenho que começar a pensar nisso. E mais ainda, né? A questão é planejar.
Se a questão é planejar, então nós vamos ter o fiscal ou os fiscais e o seu eventual substituto, porque, eventualmente, o fiscal caiu doente, está de licença, saiu de férias, enfim, uma série de coisas pode acontecer. Então, temos que pensar em fiscal e seus respectivos substitutos. Tudo isso tem que ser formalizado, né, por ato da autoridade competente. E, mais uma vez, volto a falar, né, aqueles contratos mais complexos, né, como uma obra pública, a obra de infraestrutura, ou então um novo serviço, uma nova tecnologia, inovações tecnológicas, se, né, a administração pública concluir que, embora existam servidores que entendem daquele objeto, seria muito melhor para o interesse público dar a esse servidor um apoio. E qual seria o apoio? O apoio é a contratação, né, de terceiros, que pode ser uma empresa, que pode ser uma pessoa física, tudo depende do objeto, né, de forma a assessorá-los durante a execução do contrato. Perfeito? Por gentileza, a próxima. Muito bem. Questão das ocorrências. Na obra pública, gente, a questão está mais, vamos dizer assim, ela está mais consolidada, né? Na obra pública, o engenheiro, o arquiteto, ele tem lá a forma de lhe fazer o registro dessa fiscalização, né? A forma de fazer as anotações das ocorrências verificadas, né? E as suas respectivas soluções. Tudo isso na obra pública, ela já está mais ou menos consolidada. Mas, gente, isso aqui vale para todo e qualquer contrato administrativo, né? E daí eu queria chamar a atenção de vocês para o problema que a administração pública vive, né, corriqueiramente. E não é um problema de hoje, né? É um problema de anos e anos e anos, né? Acabou virando cultura. Então, olha só o seguinte, vocês fizeram uma fase preparatória da licitação maravilhosa, divulgaram o edital, tomaram o maior cuidado para fazer a licitação, verificaram toda a documentação, todas as propostas, né? Vocês estão fazendo uma licitação de aquisição de um produto, não importa qual o produto, mas de aquisição de um produto. O que ocorre? Logicamente que o que eu vou falar não é regra, né? Mas eu posso falar que acontece muito, em razão da minha própria experiência enquanto advogado. Na licitação, o licitante oferta para a administração pública um Mercedes. Na hora que ele vai entregar, ele entrega um Fuca 69. Né? Este é o grande problema. Não adianta você fazer um planejamento maravilhoso para a licitação se você não fizer um planejamento maravilhoso para a execução do contrato. Estou recebendo um produto, né, altamente técnico, com uma série de condicionantes técnicos, com uma série de normas que têm que ser obedecidas. Acabei de receber. O objeto é este copo, né, que poderia ser qualquer outra coisa, mas o objeto é este copo. Consigo verificar se esse copo está atendendo às exigências do edital? Talvez eu consiga. Vou medir aqui a largura dele, a altura, porque tudo isso foi definido no edital, se é de vidro, se é de plástico, etc. Até consigo receber. Agora, tem algumas aquisições
que, quando a administração pública recebe, é impossível, no olho, saber se aquilo está atendendo ou não aquelas exigências da licitação que foram transportadas para o contrato. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise técnica. Quem é que vai fazer essa análise técnica? É a própria administração. Então, eu tenho servidor habilitado para isso, que consegue fazer uma análise técnica. E se ele consegue fazer uma análise técnica, qual o critério que ele vai utilizar para esta análise? Então, veja só, muito complexo, extremamente complexo. Melhor seria vocês planejarem esta fiscalização da execução do contrato, estabelecendo o seguinte, não é? Que no recebimento do objeto da contratação, aleatoriamente você vai pegar o produto, objeto do contrato, e vai mandar para um laboratório idôneo, né? O IPT, por exemplo, o Inmetro, às custas do contratado. Tá? Isso tem que estar estabelecido no edital. Caso contrário, vão prometer para vocês, na licitação, o Mercedes, e na hora de entregar, vai ser um Fuca 69, bem disfarçado, né? Todo maquiado, com cílios postiços, salto alto, para dizer que está atendendo o objeto. E não está, gente. Olha, conforme eu falei para vocês, eu me exonerei em 1998 e, desde então, tenho meu escritório, que é especializado em direito administrativo. Aqui só fazemos direito administrativo, e eu tenho muitos clientes que, na licitação, eles falam assim: Cecílio, o objeto do meu concorrente é muito ruim, mas ele tem o maldito menor preço, ele que vai ganhar. E quando ele vai entregar uma porcaria. Muito bem. Quando acontecia a coisa, o concorrente do meu cliente ganhava, meu cliente ficava observando a execução do contrato. Cecílio, o objeto do contrato está sendo entregue. Eu entro com uma cautelar, né, com uma ação cautelar de produção antecipada de provas, consigo eliminar, o oficial de justiça vai lá na administração, recolhe um pouco daquele objeto, né? E mandamos, daí as expensas do cliente, logicamente, mandamos lá para um laboratório idôneo. Gente, de 100 vezes que eu fiz isso, eu posso falar o seguinte: as 100 vezes o objeto não estava de acordo com o contrato, né? Agora, gente, em razão de princípio de planejamento, em razão de princípio da eficiência, aquela história de vou comprar pelo menor preço está completamente errado, né? É o menor preço, respeitada a qualidade do produto descrito no edital e no futuro contrato. Até porque agora, né, vocês têm que avaliar, inclusive, né, o período de vida do objeto da contratação. Então, não pode ser pelo menor preço, né? Vocês vão ter que verificar já na licitação. Está sendo ofertado o objeto que eu, administração pública, quero? Tá. Então, na execução do contrato, eu vou verificar de novo. Tá bom? Outro slide, por gentileza. Então, aqui, gente, contratação de terceiros, né? Conforme falei para vocês, contratação de terceiros perfeitamente possível para subsidiá-los, né? E vejam só o seguinte, 117, parágrafo 4º. Vou até ler para vocês na integralidade e ofertar aí as minhas considerações. Na hipótese da contratação de terceiros, a responsabilidade civil do contratado será objetiva, ou seja, gente,
independe de dolo ou de culpa. Isto significa o seguinte, que esse terceiro, na contratação do terceiro, o que aconteceu? Ele fez lá alguma coisa ou deixou de fazer, e isso, de uma maneira ou de outra, causou um prejuízo. Então, o que eu tenho? Eu tenho o comportamento do terceiro, e esse comportamento do terceiro gerou um dano. Então, eu tenho um nexo, né, de pertinência lógica entre o fato e o dano. Pouco importa se o responsável por isso teve dolo ou teve culpa. Responsabilidade objetiva. E ponto final. Né? Ou seja, ele pode responder. E responder por responsabilidade objetiva não é uma boa coisa. Né? Então, olha só. Ele, na contratação de terceiros, a responsabilidade civil do contratado será objetiva, responsabilizando-se pela veracidade de todas as informações passadas lá para o fiscal, firmando o termo de compromisso de confidencialidade, não podendo exercer atribuição própria e exclusiva do fiscal do contrato. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade do fiscal do contrato, logicamente, nos limites das informações recebidas ali pelo terceiro contratado. Não é? Então, veja só o seguinte, gente. Primeira coisa, quando a gente contrata alguém para subsidiar o fiscal, né, temos que ter a seguinte mentalidade: o terceiro não é o fiscal. Quem que é o fiscal? É o agente público. O terceiro não é o gestor do contrato. Quem que é o gestor do contrato? É um agente público. Então, cabe ao terceiro tão somente ofertar as sugestões que ele entende pertinente, né? E é o fiscal que, dentro dessas responsabilidades, dentro dessas informações recebidas, vai sugerir ao gestor do contrato aquilo que ele está entendendo ser a melhor solução para a implementação do serviço público, do interesse público, que, ao final das contas, é o objeto do contrato. Né? E também o seguinte, essa contratação de terceiro não significa que o fiscal está livre de responsabilidade. Muito pelo contrário, né? Impossível se eximir de qualquer responsabilidade. A única maneira de se eximir de total responsabilidade é fazendo exatamente aquilo que a lei está determinando, né? Que, em cada caso, vai assumir uma série de formatações distintas. Por gentileza, o próximo. Muito bem. Daí a questão, gente, de responsabilidade, né, pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e etc. Quem é o responsável por isso? É o contratado. É o contratado que tem que fazer todos esses recolhimentos. E se o contratado não fizer esses recolhimentos? Isso vai implicar em responsabilidade subsidiária da administração pública? Não. Por que não? Porque só o contratado é responsável por esses encargos. Então, veja só, pode ser que lá na frente, independentemente da administração pública ter ou não responsabilidade, que já adianto, neste caso do 121, parágrafo 1º, não é responsabilidade do agente público, e sim do contratado, mas, a título da gente pensar em não ter maiores problemas lá na frente, vamos dar uma verificada nisso. Isso é fiscalização. Tá? Repito, a fiscalização ela não é só material, também existe a fiscalização
administrativa. Existe alguma hipótese em que os encargos, né, sejam transferidos para a administração? Transferidos não, vamos colocar de uma outra maneira, né? Qual a hipótese em que a administração pública responderia solidariamente ou subsidiariamente com o contratado? A lei, diferentemente da 866 de 93, né, que lá no artigo 71, se não me falha a memória, previa essa questão dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, né? O artigo 71 ele foi alvo, na época, de uma série de contestações judiciais, até que se chegou a termo falando: a administração pública não tem responsabilidade subsidiária e nem solidária, né? Agora, né, o 121, parágrafo 2º, ele estabeleceu com todas as letras serviços contínuos, ou seja, aqueles serviços que a administração tem que ter durante, vamos dizer assim, eternamente, né? Para os serviços de natureza contínua, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Nessa hipótese, a administração responde sim, não é? Solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, né? Ou seja, no caso aqui dos encargos trabalhistas, caso a empresa eventualmente venha a quebrar, enfim, né, vai existir a responsabilidade do Estado responder em lugar de, por força de responsabilidade subsidiária. Por gentileza, outra lâmina, né? E daí, gente, o famoso recebimento do objeto do contrato, que hoje encontra-se previsto, né, lá no artigo 140 da 14.133. Então, primeira coisa, vamos receber o objeto? Vamos. Então, vamos receber o objeto mediante a lavratura de um termo. Como que tem que ser este termo no caso de obras e serviços, né? Obras e serviços de engenharia, serviços tão somente. Como que tem que ser esse termo? Ele tem que ser o mais detalhado possível, né? O mais completo possível. Então, vamos receber a obra provisoriamente, mediante esse termo, né, detalhado, um termo circunstanciado e detalhado. E, futuramente, vamos receber definitivamente, né, após o prazo de observação ali da obra e do serviço de engenharia. A mesma coisa, né, deve acontecer nas compras. E a compra, gente, que tem o problema, né, da Mercedes e do Fusca, olha o que a lei fala. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais, né? Portanto, gente, aquela história do Mercedes e do Fusca, ela tem que acabar. Ela precisa acabar. É uma cultura que não cabe mais, não é? E essa questão, gente, de prazo, de realização de recebimento provisório, de recebimento definitivo, ela tem que ser regulamentada, né? Ou vocês regulamentam isso mediante um decreto, né, uma norma abstrata, ou vocês fazem essa regulamentação no próprio contrato administrativo.
mas isso tem que estar devidamente formalizado. Próximo. Bom, gente, estamos quase no final aqui, estou vendo que meu tempo está quase estourando, falei muito, né? Mas a questão é a responsabilidade, né? O servidor público, gente, ele responde administrativamente mediante um processo administrativo disciplinar. Ele responde civilmente em caso de dano ao erário, né? E ele também responde, não é, penalmente. E aqui, não é, o artigo 337-L traz a responsabilidade penal, não é? Então, fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente. Vejam, gente, que a responsabilidade penal, não é, ela, inclusive, abarca, não é, o contrato administrativo. Olha só, fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, insensível para o consumo com prazo de validade vencido, entrega de uma mercadoria por outra, a famosa história do Fusca e do Mercedes, tá bom? Acho que com isso eu devo ter terminado, não tenho certeza ainda. Por gentileza, uma outra aluna. Terminei, né? Haviam me pedido para fazer uma apresentação de 1h30, né? Atrasei aí 10 minutos, embora eu tenha tentado não extrapolar o meu tempo, e agora eu estou aí à disposição para eventuais perguntas, para eventuais observações. Eu não sei como que vocês estão fazendo isso, né? Mas estou aqui à disposição para solver as dúvidas que eventualmente vocês tiverem. Oi, doutor Cecílio, nossa, ótima aula, excelente aula. O pessoal está aqui mandando no chat, inclusive. O senhor consegue clicar aí na barra inferior, no chat? Sim, estou com ele aqui aberto. Isso. Aí acho que você consegue ir lendo ver algumas as perguntas. questões. Isso, temos algumas. Qualquer coisa eu leio para o senhor, mas aí acho que acho que é mais fácil fluido eu o ler senhor. aqui, Sim. né? Fica mais fácil aqui. Deixa eu ver todas as perguntas que a gente tem. Eventualmente, se não dá para responder todas, eu me comprometo a mandar por escrito para vocês Legal. posteriormente, tá bom? Deixe-me ver aqui. Agora o pessoal está escrevendo bastante, aí fica mexendo o chat, né? Mas vamos lá, deixa eu ver. É designado um agente de contratação. Então, uma das perguntas aqui: se para cada processo de licitação é designado um agente de contratação. Tudo vai depender de como vocês quiserem trabalhar. Vocês podem ter agentes de contratações designados mediante portaria, mediante um ato administrativo formal, não é? Do agente de contratação responsável pelas licitações. Quantos agentes de contratação? 1, 2, 3, 4? Vocês que vão decidir, né? Então, podemos ter agentes de contratação fixos, né? Por exemplo, para bens e serviços comuns, né? E designando um agente de contratação, ou melhor, já uma comissão de contratação para aquela coisa mais especializada. Então, tudo depende de como vocês quiserem trabalhar. Na minha unidade, o mesmo que faz TRTP, é o gestor e o fiscal do contrato. Não seria a área de contratos a responsável por isso? Veja só, é a questão aí daquela diversificação das funções, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo da pergunta. Se eu tiver errado, pode mandar aqui de novo que eu respondo, né? Mas é aquela questão da segregação das funções, não é? Então, é o seguinte,
Não podemos mais deixar tudo na mão de um servidor. Por exemplo, eu me lembro que eu trabalhei em alguns órgãos públicos que o servidor instaurava o processo licitatório, colocava ele debaixo do braço e ia de lugar em lugar fazendo as coisas que tinha que fazer. Então, o ideal não, o correto, o legal é cada servidor nas suas respectivas funções. O fulano que elaborou, por exemplo, lá o estudo técnico preliminar, será que ele poderia ser um dos fiscais do contrato? Não vejo maiores problemas neste caso. Por quê? Porque essa ideia da segregação das funções é o seguinte: então, eu tenho o servidor 1, eu tenho o servidor 2 e eu tenho o servidor 3, cada um com as suas respectivas funções. O objetivo disso é evitar o quê? Erros, né? Por quê? Porque um servidor, quando vai fazer o seu trabalho, querendo ou não, ele tem que conhecer o trabalho do servidor precedente, e ele estará fiscalizando isso, né? Ou seja, isso daqui não está muito correto, vou conversar lá com a pessoa que fez o ETP. Então, perfeitamente possível, né, você ter, neste caso, que é bastante distante uma coisa da outra, não me parece que, neste caso, o princípio da segregação das funções estaria ferido. A grande maioria das unidades não dispõe de pessoal RH para segregação de funções. Esta, infelizmente, é uma realidade, né? Faço minhas as suas palavras, Carlos. Veja só, vocês, Estado de São Paulo, Secretaria da Saúde, não é? Ou seja, é um órgão importantíssimo, da mais alta relevância, de um dos maiores estados do país. E nós temos problema aqui de servidor, né? E não dá para fazer a segregação de função. Agora, vocês imaginem, né, a prefeitura de Xiririca do Brejo, a prefeitura de Caixa Prego Furado, né? Se vocês não têm, eles menos ainda, né? Então é o seguinte, não tenho servidores para fazer essa segregação de funções adequadamente. Você vai ter que justificar. Já estamos instaurando concurso público, serviço público o concurso público está sendo previsto para tal, vamos contratar mais gente, por hora não tem como ter concurso público, né? Você vai ter que justificar e colocar, por exemplo, deveria ter 10 servidores para fazer a segregação de funções. Puxa vida, você só tem 5, né? Então, vamos tentar fazer nessa segregação de funções com os 5, ou seja, né, o agente público 1, né, é mais distante do agente público 5, que será mais distante do agente público 7. Vamos tentar fazer a segregação de função da melhor maneira possível. E lembrem-se, gente, tá? Tem um velho princípio de direito, que é a justificativa para vocês, neste caso aqui. O direito não pode exigir o impossível. Acabou. Não dá para exigir o impossível, né? Então, justifique adequadamente. Claro que o tribunal vai falar, o Ministério Público pode falar, mas aquilo que não é possível, não é possível. Vamos lá. Fiscal deve ter em mãos toda a documentação que culminou na realização do contrato, tudo. Fiscal tem que conhecer tudo. Caso contrário, ele não será fiscal. Ele será o agente público que está lá, mas não vai ser o fiscal. Ele tem que conhecer tudo. Poderá integrantes da comissão de implantação do contrato ser o mesmo do fiscal do contrato? Sim, porque, querendo ou não, já é a fiscalização do contrato, tá? E se vocês quiserem uma maior segurança, regulamentem isso, né? Aquilo que a lei der a brecha, aproveita a brecha.
né? Porque o direito administrativo ele é um direito emperrado, essa é a verdade, né? Então, aquilo que for possível, aproveite a discricionariedade. Deixe-me ver o que mais que nós temos aqui. Aí, mais os pareceres, estamos sempre desamparados. Precisamos ter amparo para executar melhor o nosso trabalho. Lucimara, aqui, né, não é uma questão jurídica, né, mas você está correta. Se vocês não tiverem, né, o apoio devido, vocês não vão conseguir executar a lei a contento. Não vão. Então, tem que ter apoio, tem que ter sistema de governança, vocês têm que se reunir, vocês têm que ver todos, né, todos os gargalos que aconteceram na execução dos contratos precedentes e que ainda acontecem, de modo que? De modo a fazer uma contratação eficaz. E se não tiver esse respaldo aí, realmente vai ficar difícil. Gestor e fiscal podem ser alterados no meio do processo, pois hoje em dia o processo se inicia e não há a contratação com as organizações sociais, mas a finalização das entregas dos equipamentos, por exemplo, quem faz é a própria organização. E fiscal é a pessoa in loco para receber este bem. E então poderiam ser alterados? Então, veja só o seguinte, é possível a alteração do fiscal? Sim, tá? Desde que tenha sido previsto, né, no ato normativo. Quem é o substituto? Por isso que eu falei, né, que nós temos que ter um ato designando o fiscal ou os fiscais e respectivo substituto ou respectivos substitutos. Num contrato de prestação de serviços, o único servidor pode ser o fiscal e o gestor do contrato? Não. Fiscal e gestor do contrato são coisas distintas. O fiscal é aquele que está diuturnamente verificando se o contrato está sendo executado a contento. O gestor do contrato será aquela pessoa que vai decidir a questão. Com o subsídio do fiscal, logicamente. Perfeito, no Estado nada é tácito, tudo no esquerdo, formal, mas infelizmente as pessoas não querem se comprometer. Usam o zap, muito bem. É verdade, isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Inciso 6 do artigo 91 aplica-se a todos os tipos de ajuste da administração pública. No entendimento do professor, aplica-se a Lei Geral de Licitações, 14.133, aos contratos de gestão, Lei Complementar 846 de 98, ou termo de colaboração e fomento da lei, termo 13, Lei 1309 de 2014. Então, veja só, nós estamos entrando aí, penso eu, né, com relação a termos de colaboração, convênios e etc. Né? Convênio, eu não posso falar que ele é um contrato, porque realmente ele não é. Né? O convênio, ele é o quê? Ele é um encontro de interesses comuns, vamos colocar assim. Não é? Mas, é claro, aquilo que couber na aplicação do convênio, né, as disposições da lei de licitações que couberem na execução do contrato, elas devem ser implementadas. Né? Então, por exemplo, eu só fiscalizo o contrato? Não, eu também fiscalizo o convênio. Né? Porque no convênio, muitas das vezes, a administração pública está colocando o quê? Né? No convênio, num termo de colaboração, vamos colocar assim, está colocando dinheiro público. Né? Então, o fiscal tem, sim, que acompanhar o convênio, fazendo a fiscalização da mesma maneira. É aquilo que eu falei, a fiscalização deve ser ampla, geral e restrita. É prerrogativa da administração pública, mas, antes de tudo, ela é um dever.
Deixa-me ver aqui. Gente, então, assim, para contratos que envolvem a execução de projetos de pesquisa, se aplicam as mesmas regras da fiscalização, a lei ela trouxe regras bem genéricas, né, para a fiscalização. Por quê? Porque cada contrato deverá ter a sua fiscalização específica, né? Então, na questão de um projeto de pesquisa, quem é que vai fiscalizar esse contrato? Tem que ter alguém que tenha aí esse perfil de pesquisador. E vamos fiscalizar o contrato. Da mesma maneira que os outros? Sim, respeitadas as peculiaridades de cada objeto da contratação. Algumas fiscalizações serão mais complexas de serem implementadas, outras menos complexas ou nada complexas, né? Mas vai depender aí do objeto. Quando e como demonstrar ações de fiscalização no decorrer do contrato, para a qual o produto será demonstrado ao final do processo. A fiscalização ela tem que ser demonstrada no bojo do processo administrativo, né, que é onde estará o contrato administrativo, e será neste processo administrativo que você tem que demonstrar a atuação da fiscalização. Ou seja, tudo que o fiscal fizer tem que ser lá juntado no processo administrativo. O artigo 116, ele deve estar previsto no edital. Por gentileza, eu só peço um minutinho aqui para ver o artigo 116. Respondendo sim, né? É aquele relativo à execução das políticas públicas. Sim, o artigo 116 tem que estar lá previsto no edital. Artigo 16, deve ter fiscal administrativo, fiscal que cuida da documentação, estabeleçam como vocês querem, né? Para a sistemática da Secretaria da Saúde. Essa fiscalização de caráter administrativo, ela tem que ser determinada. Ela pode ficar por conta de um setor específico, como ela pode ficar por conta de um fiscal, né? Agora, precisa ver o seguinte, será que o fiscal, dentre todas as atribuições que ele tem, será que é melhor deixar com ele ou centralizar em algum lugar, fazendo, mas vamos dizer assim, um lugar especializado para isso, ou que preponderantemente faça esse acompanhamento? Aproveitem a discricionariedade e regulamentem a matéria. Trabalho com convênios de emendas parlamentares pela Secretaria de Estado de Saúde para custeio e investimento. O termo de convênio não prevê a figura do fiscal, né? Mas de dois gestores, um técnico e um administrativo. Qual as atribuições legais mínimas para ambos? Ou onde tenho quais as ações mínimas exigidas por lei? Então, veja só, o convênio, conforme eu falei, ele não é um contrato, ele é um instrumento sui generis, é uma convergência aí de interesses. Mas isso não significa que você não tenha que fiscalizar. Sim, tem que fiscalizar. Pode ser que a legislação, ao invés de falar de fiscal, ela estabeleceu a nomenclatura gestor, né? Mas um pode funcionar como fiscal, efetivamente, e outro como gestor, sem problema nenhum. O importante é que o convênio seja fiscalizado. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja, né, um convênio para a execução de um projeto e o poder público é que vai estar bancando isso, né? Um convênio, um termo de parceria, um contrato de gestão, não importa. Você tem que estabelecer como essa fiscalização será feita. Então, qual que é o objeto deste convênio? O objeto deste convênio é fazer totens, né,
para os pessoal do Norte e do Nordeste. Estou falando isso por conta de um convênio que eu acompanhei, né? E o cliente teve problema. Mas vamos fazer o convênio para aquisição, para projeto e implementação de totens que possibilitem que o pessoal do Norte e do Nordeste, que há muitos anos não vê a sua família, entre em contato com eles. Então, tem um totem aqui e outro totem lá na prefeitura. Secretaria da Saúde vai bancar isso. Então, ela vai, primeiro, colocar a primeira parcela do convênio. Quais os condicionantes para o aporte da primeira parcela do convênio? Os condicionantes são esses e esses. Ótimo. Agora, fase 2. Aquele dinheiro que foi mandado efetivamente atendeu ao objeto do convênio? Ele foi executado de acordo com as melhores técnicas, né? Se está tudo ok, então vamos liberar a segunda parcela. Não está tudo ok, não libera a segunda parcela. Ou seja, isso também é fiscalização. Então, veja só o seguinte, a contratada, né, ela tem que comprovar que ela está implementando a política pública. Né? Então, hoje, gente, quem quer trabalhar com licitação, os licitantes vão ter que se sujeitar a uma implementação de políticas públicas, eles não têm como fugir disso. Eles vão ter que se sujeitar a uma maior fiscalização. Não é? Então, tudo isso vai acabar acontecendo aí no decorrer da execução do contrato. E tem sim que comprovar a implementação da coisa. O gestor do convênio pode participar da elaboração do ETP e do TR. Veja só, quem mais entende do objeto da contratação? Quem mais entende do objeto da contratação, provavelmente é a unidade requisitante. Esta unidade requisitante, de acordo com o sistema de governança de vocês, pode fazer o ETP sem problema nenhum. Aliás, me parece que seria a pessoa mais indicada. E, claro, ela pode se subsidiar, ela pode pedir informações, não é? De forma que a coisa seja implementada adequadamente. Deixa eu ver aqui. Doutor, estamos chegando no final. Eu sei que chegou muitas questões, ainda tem muitas questões, mas a gente pode até enviar. Eu Por peço para o gentileza, pessoal se enviar para vocês. mim no meu e-mail e aí eu encaminho para o senhor da maneira que Perfeito. pode Se ser. você puder me fazer essa gentileza, né, fazer um cola-copia aí das perguntas que eu não Sim. respondi, que eu respondo por escrito, só não Tá, eu consigo vou pedir responder. para vocês, para o pessoal que mandou questão aqui e não foi respondido, mandem no meu e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui e aí eu encaminho para o doutor Cecílio cefor.saúde.sp.gov.br. Professor, muito obrigada. A aula foi maravilhosa mesmo, como todo mundo vem falando aqui nos comentários. Muito obrigada em Gente, nome da Escola de Saúde Pública, em nome da nossa coordenadora Sandra. Magnífico. eu gostaria de agradecer profundamente, não é, esta devolutiva que você está me dando, que o pessoal gostou. Eu tentei fazer a aula da melhor maneira possível, sem usar o juridiquês, né? Porque senão o pessoal seria capaz de dormir, né? Então eu evitei de usar o juridiquês, procurei fazer a aula da melhor maneira possível e realmente estou à disposição, vou responder essas perguntas depois e eu gostaria de externar que para mim foi uma honra e foi uma alegria dar esta aula. Então, estou à disposição de vocês e deixo aqui um forte abraço a todos, meu muito obrigado e vou mandar para vocês aí o livro, tá? Muito De obrigada. comentários à nova lei de licitações e contratos, tá Muito bom? obrigada. Foi uma honra nós termos o senhor aqui com a gente durante essas 2 horas.
Até Muito mais, obrigado. professor. Até mais. Até logo. Pessoal, então agora a gente vai para o horário de almoço, a gente retorna às 14 horas. Eu já queria mostrar para vocês, se vocês estão perguntar se vocês estão conseguindo acessar o EAD, o Moodle, acessar o material complementar. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar minha tela. Compartilhar. Então, vamos lá, ó. Aqui é o site, né? O eadcs.saude.sp.gov.br. Vocês vão se logar aqui, ó, no campo de identificação com o CPF, no campo usuário e no campo senha, tá? Sem ponto, sem traço, sem nada. Se logou, vocês vão cair aqui, ó, na tela de meus cursos. O curso já vai estar cadastrado para vocês, ó. Então, para mim aqui em meus cursos aparece outros cursos e aqui aparece a atuação dos gestores e fiscais de contratos. Clica aqui no primeiro na programação. Ih, travou. Foi. Tem a programação do curso completa, tá? Com todas as aulas, horários, o tema que vai ser tratado. Em material complementar, eu tenho colocado a apresentação dos professores, tá? Então, já está lá, ó, a aula da manhã do professor Fernando. E essa aula de agora do professor Cecílio já está aqui no ambiente, tá? Então, é só clicar e ele vai abrir em PDF para vocês, e aí vocês conseguem fazer o download aqui nessa setinha, tá bom? E aí, depois, a gravação das aulas. Clicando aqui em gravação das aulas, tem o link para o YouTube. E aí, lá no link, ele manda para playlist, tá? Que aqui tem as aulas, ó, da semana passada, aula 1, tá tudo separadinho por aula. Então, não precisa ver aquele vídeo inteiro de 10 horas. Já tá separadinho. As aulas de hoje eu disponibilizo lá amanhã já separadinho, tá bom? Se vocês quiserem rever as aulas, já está aqui. E é isso. Aqui o outro link é o de avaliação e certificação, que aí vai ser disponibilizado no fim, tá bom? Vou mandar aqui no chat a avaliação da aula de hoje, a avaliação dessa aula do professor Cecílio, e a gente se vê às 14 horas. Vou mandar a lista de presença novamente, tem gente que não assinou, e vou mandar a avaliação da aula do professor, tá bom? Até às 14.